Então, pessoal, boa noite para vocês. Hoje é 29 de abril de 2020. A gente espera que estejam todos em boa saúde nesse quadro aí de pandemia, né, o nosso contexto atual. Eu sou o Luiz Pedrosa, estamos conosco aqui também o Carlos Haddad. Essa live, ela acontece dentro do curso que nós estamos aplicando no Tribunal do Estado de Piauí. Nós temos 11 unidades em implantação prática e 20 unidades em implantação remota do modelo de gestão, né? Nós estamos todos muito satisfeitos com os resultados que estamos colhendo até agora. Nessa semana nós estamos fazendo as reuniões de gestão com apresentações muito interessantes. Hoje a gente teve a apresentação de Parnaíba, a primeira criminal de Parnaíba, que foi surpreendente, gostamos muito, né? Essas lives que a gente faz semanalmente, tipicamente a gente faz às 11 horas da manhã, hoje foi uma tentativa de fazer às 19 horas. Essa live é um momento de sincronização com a equipe, em que a gente escolhe um tópico, e o tópico dessa semana é a melhoria contínua. Na última live, nós falamos sobre a prestação de serviços, né? E agora, nessa aqui, a gente vai falar sobre melhoria contínua, e tem um monte de oportunidade de melhoria contínua o tempo todo que a gente tipicamente não consegue enxergar. Essa semana, numa das reuniões, a Olga, lá da Sexta Vara Civil, né? Ela falou, poxa, tem tanta coisa para melhorar e a gente nem percebia, né? É exatamente isso. Então, a hora que a gente começa a falar sobre melhoria contínua, o que a gente espera é que todos os participantes, todas as pessoas que são contaminadas com o vírus da administração judicial, pouco a pouco começam a desenvolver esse olhar crítico de olhar um indicador, de olhar uma situação e falar, puxa, isso aqui dá para melhorar, vamos embora. Fala aí, É, Carlos. isso, e acaba que a melhoria contínua diz muito respeito a lidar com não conformidades, né, Luiz? Eu fico pensando assim, aquele grande esportista de alto desempenho, ele está lá correndo atrás de reduzir o seu tempo em milésimos de segundo para conseguir um recorde, né, bater a sua meta anterior. E isso aí é um trabalho de quê? De tentar detectar as imperfeições, de verificar as não conformidades e com base nisso ele tentar aperfeiçoar cada vez mais. Isso a gente aplica em todas as áreas, e mesmo no judiciário. Então, o nosso objetivo também é esse. Eu acho que essa é uma das filosofias do nosso curso, talvez uma das principais, né? Nós termos a preocupação de que sempre é possível melhorar. Nós, como o Luiz disse aí, realizamos diversas reuniões de gestão essa semana, continuamos amanhã e depois na próxima, no início da próxima semana, e nós estamos vendo como é que as pessoas estão preocupadas realmente em tentar aprimorar o serviço judicial. E isso é essencial, né, nessa filosofia do nosso curso. As não conformidades dão início a um ciclo de melhorias, né, que é tentar atacar as causas, né, as raízes, para a coisa não acontecer de novo. E o momento em que a gente discute essas não conformidades são exatamente os rituais de gestão. Então não se esqueçam, pessoal, que a entrega estrela desse ciclo agora é a ata do primeiro, os slides e a ata do primeiro ritual de gestão, tá? Por favor, não se esqueçam. É super importante que mesmo as varas que estejam em implantação remota façam esse ritual, se reúnam, conversem entre si, façam slides, vejam os indicadores, pensem em oportunidades de melhoria e mande para a gente, tá certo? Uma das pessoas nos perguntar se a gente disponibilizaria a sala de videoconferência para as unidades que estão em implantação remota fazer o ritual de gestão. Nós até tentamos fazer salas aqui pela Blue Jeans, mas infelizmente nós não conseguimos ter. Assim, a sala ela vence temporalmente, né? Então ia ser uma logística muito complicada. Então a nossa recomendação é que vocês usem algum tipo de aplicativo desses que está disponível gratuitamente aí. Você tem o Zoom, você tem o Whereby, você tem Skype, você tem uma série, tem o Hangouts, Google Hangouts, você tem uma série de aplicativos que vocês podem lançar a mão. Até mesmo o Instagram, o WhatsApp permite ligações de até 4 pessoas simultaneamente para conversar e tudo mais. Então é uma coisa que cada um vai precisar ter que encontrar uma solução, tá bom? Isso. Carlos, Ô, quer alguma Luiz, e coisa? outra coisa, né? A nossa live aqui também, ela é sempre alimentada pelos fóruns de discussões, né, que nós temos no curso, as boas práticas, temos lá uma aba específica
para que cada unidade judiciária apresente uma ou mais boas práticas. Eu sempre fico imaginando o seguinte: se cada unidade, né, são 31 que estão participando, se elas apresentassem uma única boa prática, nós já teríamos um banco de informações que poderia ser muito útil. Então a gente está sempre estimulando as pessoas. Às vezes não sei se elas ficam acanhadas, constrangidas, de eu estou querendo aparecer, nada disso. Nós estamos querendo divulgar os bons trabalhos, estamos querendo antecipar soluções de problemas que alguém já encontrou e você aí talvez esteja batendo a cabeça, mas um colega já pode ter resolvido. Então, nesse caso, né, não deixe de alimentar os fóruns, apresentar dúvidas e também as boas práticas. Não deixe de dar a sua contribuição, pessoal, porque a gente traz aqui para essa discussão aqui, para a live. E hoje a gente teve uma super boa surpresa, né, Carlos? A primeira criminal de Parnaíba fez um show de boas práticas, né? Apresentou um monte de coisa interessante. Foi muito bom a reunião. Lá foi falei, um celeiro, né, de ideias, de pessoas que estavam apresentando, né, inovações, pensando fora da caixa, e nós falamos com eles se comprometeram, né? Nós vamos cobrar, que dê a boa prática lá registrada no nosso EAD, para que as outras varas possam ver e implementar as soluções já pensadas. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia da melhoria contínua, Carlos? Vamos. Porque a melhoria contínua, ela não é uma técnica, ela não é uma ferramenta, ela é uma filosofia, né? E o que está por trás dessa filosofia? O que está por trás é que, independente de cargo, independente de função, independente de posição, todo mundo numa unidade, todo mundo numa instituição tem que estar preocupado em melhorar, em encarar qualquer tipo de erro como uma oportunidade de melhoria. A gente vê, às vezes, algumas instituições, algumas empresas, que é quase que uma caça às bruxas, e é o que não se deve fazer. Quer dizer, na filosofia da melhoria contínua, o erro é oportunidade de melhoria. Vamos tentar fazer melhor sempre. Carlos? Isso. Isso aí, acho que é você que tem que falar, né, do Kaizen, a origem aí japonesa da expressão. Deixa eu até mostrar para a turma como é que é o Kaizen. Esses dois ideogramas aí vieram do japonês. Eu tendo feito meu mestrado no Japão, né, eu gosto muito de pensar o que está por trás do ideograma. Porque os ideogramas, eles trazem um significado, e o conjunto, a interseção dos dois significados, traz a informação que a gente quer, o conceito que a gente quer. Então esses dois ideogramas, o da esquerda, que parece assim um ancinho, né, uma ferramenta, né, é um ideograma de melhorar, significa uma ação, a ferramenta, a ação de melhorar. Onde é que está o melhorar? No ideograma da direita, que a parte de baixo, que é um quadradinho, é a boca, e a parte de cima é uma ovelha, significa uma ovelha, né? Então, uma ovelha bonita, a boca fala o bonito, a ação que faz a boca falar bonito. Então, o Kaizen, essa é a leitura dessas dois ideogramas, nos dizem isso, é o melhorar sempre, é a ação que leva ao falar bonito, ao melhorar, né? Eu acho isso super chique, pessoal, e é o que a gente gostaria de implantar com vocês, essa filosofia, esse hábito de estar sempre buscando melhorar, sempre, sempre. Quando a gente vê uma sugestão, a gente ter a cabeça aberta para escutar e pensar como que a gente pode adaptar isso aqui para o nosso contexto. Quando a gente vê uma boa prática noutra vara, como que a gente pode fazer aqui dentro da nossa unidade. Carlos? Isso, e também assim, né, ninguém precisa saber japonês para poder melhorar. Eu acho que uma ferramenta, né, também meio com a filosofia de trabalho é o PDCA, né, Luiz? Aquilo que a gente, assim, aquelas 4 etapas, né? Vamos planejar, realizar o planejado, verificar o que aconteceu. Se não deu certo, a gente corrige e age sobre aquilo. Se deu certo, podemos manter. Mas como a melhoria é contínua, mesmo se o resultado foi bom, vamos tentar alcançar o resultado ótimo, né? Às vezes a gente fica muito limitado, né? Eu fico vendo aqui na Justiça Brasileira, se fala muito na razoável duração do processo. Razoável, se a gente for fazer uma classificação disso, um carro razoável, uma casa razoável, é um mau conceito, né? O processo tem que ter uma duração ótima, né? Uma duração muito boa. Então a gente sempre defende isso. Vamos sempre tentar melhorar. O Carlos, o que eu gosto do PDCA é que ele sempre permite às pessoas a falar assim, vamos tentar?
Porque muitas vezes quando a gente propõe uma ideia nova, o outro lado tem as crenças limitantes, né, que nós vamos mostrar depois, a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, mas dentro daquela visão da pessoa, ela fala assim, não, esquece, não vai dar certo, não tem jeito. Depende, obviamente, da visão, das experiências passadas de cada pessoa, mas nada resiste a vamos tentar? Se não der certo, a gente volta, a gente tenta de novo, a gente faz de outra maneira. Então, o PDCA é um ciclo que te permite fazer tentativa e erro. Vamos planejar, vamos fazer, vamos executar, medir, ver se deu certo. Se deu certo, mantém. Ou, eventualmente, gira de novo o ciclo de melhoria. Se não deu certo, vamos corrigir, vamos embora. Então, é muito chique a gente conseguir propor para os nossos chefes, para os nossos colegas, assim, pessoal, não custa nada, vamos dar uma tentativa, vamos dar uma chance para o azar, entendeu? E aí você tenta e eventualmente colhe resultados, etc. E por trás da tentativa, Carlos, tem a possibilidade de erro. Então você já tenta falando assim, ó, se não der certo, a gente tenta de outra maneira, a gente tenta outro caminho, vamos embora. O importante é pensar que nós temos um problema, né? O PDCA começa com um problema, né? Pensar que temos um problema e tentar fazer. Vamos lá, Carlos. Ô Luiz, e no nosso curso o resultado tem que dar certo, né? Estava vendo a Poliana ali falando do churrasco para os professores no final, ou seja, o objetivo é esse mesmo, pessoal. Tem que conseguir o resultado, nós vamos cumprir todas as metas e os magistrados vão ter essa obrigação, convidando, obviamente, nós professores, né? E a gente acha que assim, PDCA é uma coisa extremamente técnica, tudo, nada disso. O PDCA é o que a gente faz no dia a dia. Às vezes você levanta assim, ó, vou à mercearia, abriu uma mercearia nova ali, deixa eu experimentar. Então você planejou, você foi lá, verificou, comprou as coisas, viu que não atendeu muito bom, tal, voltou para casa. Você vai chegar no outro dia, na outra semana e falar, ó, eu vou mudar meus planos, eu vou ter que corrigir. Eu vou planejar outra ida a outro local que me atenda melhor, cujos preços sejam mais baixos, cuja qualidade de produto seja melhor. E vai assim por adiante. A gente faz isso na nossa vida o tempo todo. E eu sempre recomendo, né, para o pessoal que está lidando com a administração da justiça, façam o PDCA, experimentem. São experimentações. Já me perguntaram muitas vezes assim, você acha que funciona colocar só estagiários no atendimento ao balcão? Experimente. Coloque lá. Mas assim, não é uma experimentação cega, não. É um PDCA. Quantos estagiários? Vai ter alguém supervisionando eles? Se a situação ficar apertada, vai ter um servidor que vai dar o apoio, ele vai ter um treinamento antes, ok, coloque lá. O pessoal está gostando do atendimento? Vocês estão verificando com os clientes lá, os advogados, partes, estão sendo bem atendidos? Aliviou a sua carga de trabalho pelo fato dele estar dando conta do recado? Está funcionando muito bem? Beleza, então mantenha isso. Então, assim, é preciso sempre, esse ato da verificação posterior é essencial no PDCA. Não é só chegar a lançar uma ideia, fazer uma coisa e pronto. Não, vamos medir, vamos verificar qual que é o resultado. Isso é muito importante. Ô Carlos, você falou uma coisa super certa. Não é uma experimentação às cegas, não é uma experimentação de qualquer jeito. A gente tem que planejar, eventualmente, por exemplo, se a gente quer melhorar um atendimento no balcão, a gente tem que medir, fazer uma pesquisinha, ver os principais motivos que o pessoal está lá. Quer dizer, a gente tem que fazer o nosso dever de casa para que a experimentação traga um resultado interessante, né? Então não é absolutamente jogar um dadinho, dependendo do número você faz uma ação. Não, não é isso, pessoal. É planejar o que vai fazer, executar, medir, ver se melhorou e aí decidir o que fazer, tá certo? Eu me lembro, por exemplo, a Carla chegou agora aí, se eu estiver mentindo, ela vai falar. Às vezes eu não lembro muito, às vezes sou igual o Nelson Rubens, né? Aumento, mas não invento. Mas eu me lembro que a gente tinha um problema em Montes Claros muito sério relacionado a extravio de processos. Processos que desaparecem. E o pior é quando o advogado chegava lá no balcão de atendimento, cadê meu processo? Paralisar, a vara inteira ficava paralisada procurando os autos que estavam extraviados. Então, nas reuniões de gestão, a gente começava a pensar o que podemos fazer para tentar reduzir o extravio. Então, aí, numa das tentativas foi, vamos reduzir o número de escaninhos na vara. A gente notava, eram processos físicos, né? A gente notava que havia muitos escaninhos pela vara e muitos deles ocupados pela metade ou vazios. Eu falei, gente,
Quanto menos escaninhos tivermos, menos lugar teremos para procurar. Então fizemos isso. Aí fizemos, realizou, verificou. E aí, gente, diminuiu o número de processos sumidos e todo mundo anotava se o processo sumiu ou não ao longo de um mês. Aí, ó, diminuiu, mas ainda continua. Então começamos a colocar tipo uma folha de papel na mesa de cada servidor. Se sumisse algum processo durante o trabalho, ele anotava lá qual foi o processo, o dia que sumiu. Isso aí era o quê? Chamar para o estado de atenção. As pessoas que estavam lá trabalhando, elas viam aquela folha em cima da mesa, elas já percebiam o seguinte, ó, normalmente esse processo some quando eu tiro de um lugar para o outro, assim, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Esquece de fazer uma movimentação, esquece de voltar para o lugar correto. Então, com aquela folha, aquilo já chamava o estado de atenção. Fizemos a nova rodada, verificamos, diminuiu, diminuiu. Podemos fazer mais? Podemos. Uma terceira tentativa foi colocar o sumissômetro. Colocamos um cartaz lá na vara, o número do processo quando sumia, a data que aconteceu, quando foi localizado e o dia que ele foi localizado, quem era o responsável, o último a movimentá-lo. Na verdade, ninguém queria ficar com o nome lá escrito no sumissômetro, né? Às vezes a culpa nem era daquela pessoa que fez a última movimentação, mas assim, para já evitar esse problema, um certo constrangimento, então as pessoas começaram a fazer essa anotação. Ou seja, foram várias tentativas realizadas, sempre planejando, pensando, realizando e verificando. E cada tentativa sucessiva foi uma forma de tentar aprimorar essa perda de tempo, esse retrabalho que havia, o desperdício de energia em tentar localizar autos sumidos. Legal, Carlos. Olha só, o início do PDCA sempre vem de uma situação problema, tipicamente, né? Como o senhor falou aí agora, sumia processo, né, na secretaria. E essa situação problema, isso é uma das coisas gostosas que a gente está vendo acontecer, é o que a gente chama de não conformidade. Não conformidade é um eufemismo para falar a situação problema. Mas às vezes as pessoas não gostam de usar o termo problema, ou querem, às vezes, acham que tem que apontar o dedo e falar culpados, tudo mais. Não, a não conformidade, ela é só uma oportunidade de melhoria, só isso, entende? Não é para caçar bruxa, não é para, entende? Não é o objetivo da não conformidade. É para a gente poder discutir sobre o problema de uma maneira isenta, serena, tranquila, e discutir o que sobre o problema? Quais são as causas? O que a gente pode fazer para evitar que ele aconteça de novo? Essa é a tônica, né? Então, nessa semana, com as varas aí do TJ e do Piauí, nós já estamos vendo que o jargão não conformidade já está pegando. As pessoas já estão adotando a palavra não conformidade, já estão colocando nas apresentações um slide ou outro de não conformidades, e isso é muito bom, nos deixa muito felizes. A não conformidade é realmente isso, né, Luiz? Eu noto isso aí, que às vezes as pessoas, os servidores, eles ficam um pouco constrangidos de trazer uma não conformidade. Eles talvez imaginam, acreditam, falam assim, eu estou falando mal do trabalho de um colega. Mas outra coisa, a menção à não conformidade é algo totalmente impessoal. Você não precisa nem falar o nome. Você chega e fala assim, os processos estão sendo remetidos ao gabinete sem que seja feita a movimentação correta. Pronto. Aí isso está acontecendo, então vamos tentar apurar e verificar como adotar a movimentação adequada para que isso não aconteça. Então, assim, é algo impessoal com o objetivo de melhorar o serviço. O que é legal é que existem mais ou menos dois tipos de não conformidades, né, Carlos? As crônicas, as que acontecem muito frequentemente e que a gente desenvolve um olhar complacente com elas. Assim, como a gente está acostumado a ver aquele negócio, a gente termina aceitando aquela não conformidade. É uma parede suja, é um vazamento numa torneira, uma gotinha pingando lá, é um banheiro sujo, etc. Essas não conformidades que são muito frequentes, a gente desenvolve esse olhar de costume e aí para de perseguir e para de fazer acontecer a melhoria, né? As não conformidades ocasionais, né, aí sim, quando acontece, aí todo mundo, né, desenvolve essa atenção e fala, não, temos que resolver isso e tudo mais. Mas as mais cruéis, né, as mais perversas são as não conformidades crônicas, aquelas que a gente está acostumado, que já virou paisagem.
Aqui, ó, tem essas duas não conformidades, eu tenho exemplos assim clássicos que apareceram. Por exemplo, uma vez a publicação da pauta da turma recursal, ela acabou que houve um erro na publicação. Ou seja, os processos saíram de maneira equivocada. O que aconteceu? Houve um cancelamento integral da pauta. Isso aí são centenas de processos que deixaram, né, que foram elaborados, advogados que perderam chegaram, acho que até talvez a comparecer na turma recursal. Mas isso foi um evento episódico. Eu até conversei com o responsável e falei para ele, eu falei aqui, ó, precisava adotar alguma medida que possa ser feita para poder evitar que isso se repita. Ele falou, não, doutor, foi uma falha completa minha, eu não consegui, eu me perdi, foi um lapso, ou seja, é uma não conformidade eventual, não tinha nada a fazer. Podia talvez tentar implementar, fazer um checklist. Uma segunda não conformidade é aquela que vai se repetir corriqueiramente. Então, assim, às vezes a gente chega numa reunião de gestão e fala, ó, acho que isso aconteceu numa das varas, estava com louça, com copos sujos na pia. E ele chegava e falava assim, ó, vamos tentar limpar. Na outra vez acontecia a mesma coisa, né? Ou seja, as pessoas usavam os utensílios, deixavam sujos e deixavam que outras pessoas fizessem a limpeza. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar porque se tornou crônico. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as ferramentas da melhoria contínua, né? Porque o ciclo PDCA, ele é o ciclo da melhoria contínua, né? E como tudo na vida, pessoal, a gente precisa usar a ferramenta adequada para conseguir o resultado adequado. Então, pensando no nosso dia a dia, pessoal, olha só, a gente usa ferramentas o tempo todo, né? Por exemplo, para bater um ovo, uma clara em neve, você tem uma ferramenta, você tem lá aquele batedor, né, ou a batedeira, ou aquela molinha, né, que você bate a clara. Se você tentar fazer isso, por exemplo, com um hashi, um palitinho japonês, você não vai conseguir a sua clara em neve. Dificilmente você vai conseguir, né? Outro exemplo, nós temos, por exemplo, martelo, chave de fendas. Ninguém duvida que que tanto martelo quanto chave de fenda são ferramentas. Mas se você tentar usar martelo e chave de fenda, por exemplo, para trocar um pneu, ainda que você esteja usando a ferramenta, você não vai conseguir. Ou seja, parece óbvio, mas na prática não é tão óbvio. Você tem que usar a ferramenta certa para conseguir o resultado certo, né? Então, pessoal, na melhoria contínua também a gente tem ferramentas que nos ajudam a, primeiro, identificar os principais fatores de um fenômeno, por exemplo, o diagrama de Pareto ou do histograma, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, elencar as causas raiz de um problema, que é o diagrama de causa e efeito, né, que é uma ferramenta que tem pelo menos seis dimensões para a gente analisar. Os fluxogramas para a gente desenhar um processo. Então, são ferramentas que, na medida que a gente vai adquirindo familiaridade com elas, você termina usando essas ferramentas o tempo todo e a gente nem percebe que está usando. Então, quando você tem, por exemplo, uma tabela, uma planilha Excel com um monte de fatores lá, e você contou quantas vezes aparece um determinado fator, e você ordena essa planilha Excel em ordem decrescente, o fator mais frequente para o fator menos frequente, naturalmente você está fazendo um histograma em ordem decrescente que vira um Pareto, como a gente vai falar. Então, assim, no nosso dia a dia, o tempo todo a gente está usando ferramentas de maneira quase que inconsciente. E é isso que a gente quer trazer para vocês, pessoal. Tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essa melhoria contínua de uma forma interessante. E aqui cabe um ponto de atenção. Quando a gente fala em brainstorming, Torod Bar Pit, juntar todo mundo para dar ideias, isso não é exatamente uma ferramenta, é uma técnica, tá? Mas não interessa se é técnica, se é ferramenta, etc. O fato é que antes da gente fazer o nosso brainstorming, a gente primeiro tem que entender o fenômeno que a gente está melhorando. Então, quando o Carlos falou assim, não é uma tentativa cega, é preciso fazer uma abordagem mais técnica, mais organizada, é por aí. Vamos entender o fenômeno que a gente está falando, né? Carlos? Isso. Ô Luiz, eu queria começar falando aqui do histograma, né?
que é esse histograma? Ele vai ser, é quase que parece um gráfico, né? Mas na verdade ele mostra a quantidade de ocorrências de um determinado fenômeno. Então, assim, vocês estão vendo aí, deve estar muito pequenininho, mas estão vendo diversas barras, né, verticais. O que cada uma delas significa? Significa uma movimentação processual. Então, nós pegamos uma vara, era uma vara da Justiça Estadual, verificamos nessa vara, por exemplo, quantos processos estavam aguardando publicação. Aí aparece a barra. Quantos estavam no gabinete conclusos para sentença. Então, cada um desses dados aí é uma movimentação processual. E o era a última. Era a última movimentação processual. Né? E aí, o que foi interessante? Mas para que serve uma ferramenta dessa? Não, ela é muito importante. Na vara que a gente analisou, havia quase 10 mil processos em tramitação. E foi curioso que o juiz avisou para a gente o seguinte, falou, meu gabinete está praticamente zerado. Eu estou aqui numa vida assim, muito confortável. Eu comentei com o Luiz, eu falei, Luiz, não tem jeito. Uma vara com 10 mil processos, o juiz não consegue ficar confortável no seu gabinete. Deve estar tendo algum gargalo. Essa ferramenta nos permitiu identificar isso. Aquele tracinho maior ali, ao fim do slide, mostravam quase 2 mil processos aguardando publicação. Aí eram vários fatores, né? Parece que a pessoa saiu de licença, não sei o quê, tal. Então o serviço deixou de ser feito. Então essa ferramenta serviu para isso. Onde que se encontram os gargalos da unidade judiciária? Quando eu vejo uma vara com muito volume de processo, né, com a tramitação grande, e com um gabinete relativamente vazio, eu já fico um pouco desconfiado. Eu falo, talvez haja algum gargalo. Se a gente tiver essa ferramenta, nem todos os tribunais têm, aí é o tal negócio, precisa às vezes ter um conhecimento de Excel. Às vezes você consegue essas informações numa planilha Excel, por isso que acho que um curso jurídico, uma pós-graduação, qualquer coisa, tinha que ter treinamento de Excel para juízes, servidores, o pessoal da área jurídica, que não está muito afeito a isso. Porque com esse conhecimento, você vai ajudar no funcionamento da atividade judicial. Eu vejo, Carlos, que especificamente no TJ do Piauí, eles estão alavancando o uso do PJE, e o PJE muitas vezes não te ajuda muito com essas extrações de dados, mas eu vejo que o TJ do Piauí, ele já tem assim, o TJ Piauí em números, né? Ele já tem essa preocupação. Talvez a gente tenha que desenvolver um relatório que permita ao pessoal ver a última movimentação, data da última movimentação, data de classe processual, data de distribuição, data da última movimentação, esse tipo de informação, porque daí a gente faz chover, né, a quantidade de informação que a gente tira é muito grande. Esse exemplo de histograma, por exemplo, ficou claro, né? Havia um gargalo enorme na secretaria que não deixava os processos chegarem no gabinete. A partir do momento que a gente removeu esse gargalo, começou a fluir melhor os processos, encheu o gabinete e encheu também o balcão, né? Lembra disso, Carlos? Porque havia os despachos, as decisões, e o balcão começou a aparecer, o atendimento começou a dar problema. E a sugestão nossa foi até essa, eu falei, não publique tudo de uma vez não, porque isso aí vai dar problema, né? Vai ser aquelas ondas de movimentação. Aí publica tudo, o balcão vai encher, todo mundo querendo ver as decisões, querendo tal. Depois é o peticionamento, vai ter. Então começou a estabelecer, né? Houve um primeiro fluxo um pouco maior, mas depois foi feito em doses mais homeopáticas. Demorou mais do que o esperado, mas pelo menos assim. Eles conseguiram também manter uma ideia que eu acho que é muito importante, né, Luiz? Que os processos numa unidade judiciária, eles andem de maneira concatenada. Ou seja, vão andando tudo no mesmo ritmo, não é? Sempre assim, seguindo ainda que seja um ritmo mais lento, mas sem aqueles volumes, lota o gabinete, depois lota o balcão, vai fazendo numa forma que seja de uma maneira bem compassada. Muito legal. Então, pessoal, olha só, quando a gente tem um problema, a primeira pergunta que a gente nos faz que a gente faz por que está acontecendo isso? Quais são as causas que podem estar levando a esse problema, né? Então, o problema que a gente tinha identificado é um gabinete, especificamente nesse caso, né? Um gabinete muito vazio de trabalho. Então, o que poderia estar gerando isso, né? Uma resposta bom, deve haver algum gargalo na secretaria. Mas aí a próxima pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente vai fazendo perguntas uma atrás da outra para a gente baixar o grau de abstração, né? Para a gente ficar mais concreto. Mas
aonde pode estar esse gargalo, entendeu? Ah, não, vamos olhar a última movimentação. A partir do momento que você identifica, a gente achou uma causa possível, uma causa possível. Agora, quase sempre um problema ele tem mais de uma causa possível. Então, o que gerou o acúmulo de processos lá na publicação? Uma servidora entrou em licença e não foi substituída. Colocaram um estagiário, o estagiário saiu, entrou outro destreinado, etc. Então, houve, de uma forma, depois que a gente faz esse processo de se perguntar, mas o que aconteceu, mas o que aconteceu? A gente descobriu que a gestão de pessoas, o administrativo da equipe ali na vara, tinha falhado, porque não compensou, não providenciou alguém para substituir uma pecinha-chave da engrenagem que era a publicação. Então, pessoal, quando a gente olha a unidade judiciária, muitas vezes a gente pensar também na tripulação do equipamento, né? Quem está onde, licenças, férias, todo esse processo, né? Se nós temos a mão de obra necessária, o braço necessário para conduzir aqueles trabalhos de cada setor, isso é super importante. Quase sempre, né, Carlos, quando a gente pergunta, mas você tem braço suficiente? Todo mundo fala, não tem, falta recurso, etc. Mas não é por aí não, pessoal. Não é exatamente isso. É pensar o seguinte, bom, nós estamos com a lotação adequada ou não? A gente, eventualmente, já viu, por exemplo, varas que a equipe estava muito reduzida mesmo, muito reduzida por vários motivos, né? Aposentadoria, licença, férias, etc. Aí realmente é complicado, mas se você está numa situação dessa, é muito importante você ter esse estado de atenção e buscar algum tipo de solução. Então, quando a gente fala assim, qual é o problema e o que causa esse problema, uma ferramenta que ajuda a gente a definir a buscar as causas é o diagrama de causa e efeito, que a gente chama também de diagrama Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe, porque a carinha do diagrama lembra uma espinha de peixe. O Carlos colocou aí uma foto, né? Essa carinha aí, você tem assim a espinha dele, a espinha dorsal dele, que é o que leva ao problema. E aí, por trás desse problema, você tem pelo menos 6 ramos que vêm de, por exemplo, pensar o equipamento necessário para cumprir, as decisões necessárias, meio ambiente, né, o local onde é executado, a força de trabalho, mão de obra, os procedimentos, eventualmente o material utilizado, né? Então, em cada um desses ramos você tem um tema para a gente pensar em achar causas para esse problema. Por isso que o diagrama é chamado causa e efeito, né? E essas causas a gente chama de causas raiz, porque são elas que estão na raiz do problema. Se a gente for atacar o problema, a gente tem que atacar primeiro as causas. Senão, a gente está atacando o sintoma e não a causa. Aquela situação, se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas não estou atacando o que está me causando a dor de cabeça. Fala, Carlos. Ô Luiz, é bom lembrar, né? Esse diagrama de Ishikawa também chamado, ele é um empréstimo, né, da indústria que a gente está também trazendo para o judiciário. Na verdade, ele pode ser aplicado em vários setores, com algumas adaptações. Então, assim, eles falam que são os 6M, né? Máquina, medida, meio ambiente, mão de obra, método e matéria-prima. Isso aí na indústria é perfeitamente aplicado, e a gente faz aí a adequação para o nosso ramo, né? A questão é, como que a gente poderia aplicar isso na justiça? A gente pode pensar num exemplo, né? Numa das nossas videoaulas, a gente dá o exemplo daquela questão das audiências, né? As muitas audiências que deixaram de ser realizadas. Aí começam a buscar as causas. Mas vamos pensar aqui. E se a gente tiver como um problema um congestionamento de processos no gabinete? Ou seja, chega lá muito processo concluso, o pessoal não consegue dar a vazão suficiente e mês a mês o acervo do gabinete só aumenta. Como é que a gente pode tentar debelar esse problema? Acho que a primeira coisa é tentar identificar as causas raízes. Então a gente olha aí, né?
máquina, Luiz. Qual que é um exemplo? O que que nós vamos fazer agora? Isso aqui é um jogo, assim, nós estamos imaginando um problema e soluções. Mas vocês vão se deparar com casos concretos. Vocês vão ter um problema real lá e coloquem, junte a inteligência coletiva da equipe, pensem no problema e falem assim, o que está gerando isso? E se vocês conseguem classificar isso aí, fica muito mais fácil. Uai, Carlos, lembra que essa semana a gente falou de acúmulo de processos na secretaria, numa secretaria. E qual era o problema relacionado a equipamento nessa secretaria? Ela está no primeiro andar, né? É o cartório, está no primeiro andar e o acesso à internet é muito precário. Então o pessoal perde uma boa parte do dia, uma boa parte da capacidade de trabalho deles durante o horário comercial com o sistema fora do ar, sem acesso, com acesso precário. Pensa, pessoal, o custo que isso não significa para o tribunal, entende? O acesso precário à internet, às vezes, deixa uma equipe de meia dúzia de servidores, 10 pessoas, trabalhando metade do horário, metade do tempo. Olha o custo disso, entende? Então, se a gente fosse falar assim, problemas relacionados a equipamentos, está aí, ó, internet fora do ar, sistema fora do ar, computadores travando, esse tipo de coisa, falta de uma segunda tela para análise do processo, esse tipo de coisa. Uma causa raiz relacionada à máquina ou equipamento. Por exemplo, a medida. A medida, a gente traduziu isso como assim, as decisões tomadas, né, na condução de um processo. Então, assim, que decisão tomada ao longo de um processo que pode depois acarretar um congestionamento do gabinete? Eu fico pensando naquelas ações que tem muitos litisconsortes, muitas partes. Às vezes você não faz um desmembramento, tem ações aí com centenas de pessoas. Na hora de julgar isso, pode ser uma complicação muito grande. Então, aquela medida tomada inicialmente pode ser uma das causas que justificam o acúmulo de processo no gabinete. A sentença demora mais a ser produzida. Então, sabendo a causa, o que deve ser feito? Vamos tentar achar uma solução. Será que as próximas iniciais a gente começa a dividir os litisconsortes em grupos menores? Às vezes é uma solução. Ô Carlos, e hoje, essa semana a gente viu um caso que era a admissão de iniciais ruins, que deveriam ser consideradas ineptas, né? Que trazem para dentro da vara problemas que vão se arrastando, torna a tramitação do processo mais lenta, cheia de retrabalho, ou seja, é como os americanos falam, né? Garbage in, garbage out, né? Mas se você admitir lixo para dentro da sua vara, fica aquele processo, aquela coisa complicando a vida do gabinete e da secretaria o tempo todo. E aí chega lá, às vezes, depois de da unidade ter investido um tempão na tramitação desse processo, chega lá na frente e você vê que precisa de um saneamento, você vê que ainda está confusa, o que foi pedido está confuso, etc. Quer dizer, é um desperdício gigantesco de esforço e também um desrespeito à própria equipe. Então, pessoal, se a gente admite lixo para dentro da nossa casa, no fundo a gente está deixando que o advogado que fez esse lixo suje e complique a nossa vida dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Nosso trabalho é sagrado, nossa casa é sagrada. A gente não pode permitir isso. Né? Então esse também é uma coisa processual. Diga, Carlos. Isso. E eu classificaria isso aí no diagrama de Ishikawa como uma questão de matéria-prima. A matéria-prima com que o gabinete vai lidar vai ser uma petição péssima, que talvez tenha gerado uma instrução muito ruim, e que no momento de julgar você fala, o que eu vou fazer? Eu confesso assim, não foram muitas vezes, mas já aconteceu comigo. De eu chegar no final para fazer uma sentença, às vezes um processo até mais antigo, eu falo, quase que não tem jeito de eu decidir isso aqui. A parte está pedindo uma coisa, eu sei que ela está querendo é outra, o juiz fica muito limitado ao que a parte pede, né? Assim, não pode dar mais, além, diferente, né? Cheio de restrições processuais com relação a isso. Então, assim, uma petição mal feita, essa matéria-prima com que a gente lida, pode gerar acúmulo de processo no gabinete. A pandemia que nós estamos vivendo agora, eu acho que ela também pode gerar acúmulo de processo. Classificaria aí como questão de meio ambiente, não sei. Por quê? Você está fazendo, como eu, estou fazendo teletrabalho. Eu lido com os processos virtuais, lá no juizado especial, na turma recursal, tem 2 tipos de processos virtuais, mas nós temos os processos físicos. Isso já me dificulta um pouco ter que ir à justiça e voltar, pegar processo e tal. Então, assim, é uma questão que eu sei que quando eu retornar às atividades, né, plenas e normalmente,
vai ter um acúmulo de processos físicos. Os virtuais vão estar em dia, mas os físicos vão estar lá me aguardando. Eu até posso ir lá e tentar buscar, mas né, eu estou preferindo priorizar os virtuais para poder manter o isolamento por aqui. Ô Carlos, falando dessas causas, né, de acúmulo de processo, né, eu sei que isso não acontece no Piauí, mas a gente já viu isso acontecer em outros lugares, é quando você tem um servidor que não trabalha e não deixa os outros trabalhar. Então é uma coisa terrível, porque o efeito é duplo, né? A pessoa fica conversando com os colegas e tudo mais, e isso em grande parte é falta de gestão, né? É não ter uma missão clara para essa pessoa. Mas o servidor fica lá contando piada, contando caso, tomando café, etc. E não deixa os outros trabalhar, cara. Então, isso é um problema de mão de obra, tá certo? É engraçado isso acontecer, porque isso na indústria, nas empresas, é muito comum. Você faz uma redução da sua mão de obra, uma redução da equipe, e a equipe que fica produz muito mais, porque eles sim estavam querendo trabalhar desde o início e não podiam, entendeu? Então é uma situação interessante. Gestão, pessoal. É o velho ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, realmente, às vezes o problema de mão de obra vai trazer um volume de processos no gabinete. E outra coisa, Luiz, acho que para concluir isso aqui, questão de método. Uma coisa que a gente nota que é muito comum e que é até correta, é uma regra da indústria. Faça primeiro aquilo que é mais simples. Mas a gente nota que, às vezes, o gabinete adota como método de trabalho só fazer as coisas simples. Então vai fazendo a coisa simples, fazendo simples e vai deixando para trás aquilo que é complicado, mais difícil. E com o passar do tempo, há um acúmulo de processos antigos muito grande, os que são mais complicados de se fazer, e isso pode gerar o quê? Um congestionamento no gabinete. Então, assim, lógico que a gente tem que ter foco no mais simples, mas nós sempre temos que ter uma janela na nossa rotina, diária, semanal, que seja, para focar naquilo que é mais complexo. É uma forma de você dosar, né, o gerenciamento desses processos no gabinete e para evitar isso. Então, se esse é o problema, vamos atuar em cima dele. Ô Carlos, e também nas causas, você tem causas mais simples e causas mais complexas, né? Tipicamente, a gente gosta de atacar primeiro as mais simples, as mais fáceis de implementar, né? E depois as mais complexas. É só questão de lógica, pessoal. Atacando o que é mais simples primeiro, você consegue já algum resultado antes de atacar o que é mais complexo. E também tem aquelas causas que são controláveis e as que não estão dentro da nossa gestão, dentro do nosso controle. Então, o que está sob o nosso controle, o que a gente pode fazer alguma coisa, a gente pega e faz, né? Age, tem que fazer, tem que fazer. E o que não está sob o nosso controle, a gente aí tenta pensar fora da caixa para ver se é possível contornar essa pedra no nosso caminho, né? O ideal é que a gente use criatividade, use relacionamento pessoal, né, traga as pessoas para a reunião de gestão. De alguma forma a gente consiga trazer para o nosso controle aquilo que não é controlável. Exemplo disso, por exemplo, a participação de policial, né, nas audiências criminais. Começa a faltar muita audiência ser redesignada porque não está lá o policial, né? Poxa, vamos estabelecer uma ligação, um vínculo com a central da polícia local, vamos estabelecer algum tipo de mecanismo que garanta que o policial esteja lá no dia e hora da audiência. É simples, pessoal. Ah, mas isso não é institucional. É assim, qualquer coisa que nos permita viver melhor, pessoal, qualquer coisa que nos permita trabalhar melhor, entregar mais com menos esforço, é válido, entende? Vamos sim ligar, estabelecer um vínculo, pedir, etc. É isso aí, vamos embora, vamos fazer. Luiz, e essas causas aí controláveis e não controláveis, né, que a gente também chama, né, que depende de chefe e não depende de chefe, a gente pode citar nesses exemplos que nós mencionamos aí no diagrama de Ishikawa, por exemplo, o sistema que está fora do ar o tempo todo. É realmente uma coisa difícil para a unidade tomar uma providência. Às vezes é questão de um link lá, do cabeamento, de problema de internet e tal. Isso é uma coisa mais estrutural, institucional. Mas assim, o que a gente sempre recomenda? Pessoal, anotem todo dia, toda hora que o sistema sai do ar, sempre que tiver um problema, começa a fazer um registro, quase que um relatório, até gerar, dependendo, um certo constrangimento nos responsáveis por mudar isso. Porque às vezes vai chegar e falar assim, pô,
Numa semana de 30 horas de trabalho, você ficou com 15 horas, o sistema indisponível. Realmente aí dificulta muito. Mas a maioria das causas, a pessoa pode atuar em cima delas, né? Você tem lá um servidor no gabinete que gosta de contar muita piada e não gosta de trabalhar tanto, conversa com ele, né? Ajuda ele a fazer um stand-up show, alguma coisa assim, né? Sei lá, vai investindo em outra carreira, mas quando tiver aqui tem que trabalhar, né? Tem que pensar nos resultados. O líder serve para isso. O líder serve para poder, né, correr atrás e pensar em resultados. Essa, inclusive, é o tema da nossa próxima live, né, Carlos? Liderança, né? Liderança. Mas a gente não chegou ainda no final. Nós temos ainda uma linguagem para descrever processos, pessoal, que é a linguagem dos fluxogramas. Na realidade, todo passo a passo, toda rotina é como se fosse uma receita de bolo. E a receita de bolo, ela tem passos que são normais, não há decisão nenhuma a fazer, você simplesmente faz a decisão. Por exemplo, bata 3 claras de 3 ovos em neve, né? Não há muito o que pensar, não há o que decidir, né? Então, isso nessa linguagem de fluxograma é um quadradinho simples, direto, não tem decisão. Mas, por exemplo, às vezes na receita de bolo tem um momento que você tem que checar o ponto da massa, né? Sempre que há um momento de decisão, a gente usa esse losangozinho, né? Que é o losango que pode bifurcar o seu próximo passo. Então, se a massa estiver no ponto, você unta a forma e bota no forno. Se a massa não estiver no ponto, acrescenta mais farinha. Estou dando um exemplo, acrescenta mais, aqui em Minas a gente gosta de pão de queijo, né? Acrescenta mais polvilho. Então, pessoal, essa linguagem de processos, né? De passo a passo, de receitas, que a gente chama de fluxograma, né? Elas também ajudam a gente a raciocinar, né? Sobre o que está ali na frente, né? O que você pode fazer. Entendeu? Então, por exemplo, na segunda vara de Neves, a gente fez o fluxograma de um processo ligado à vara de infância e juventude. Qual seria o procedimento, o passo a passo dos comissários de menor com o menor infrator em relação ao CRAS, à CRES e tudo mais, né? E eles descobriram que eles estavam repetindo toda uma parte do processo de uma maneira boba. Então eles simplificaram o fluxo daquele passo a passo e conquistaram um resultado muito interessante, porque um monte de trabalho estava sendo feito cegamente, né? Estava sendo feito de forma desnecessária, entende? Carlos, Luiz, você tem um exemplo também, não tem? sim, e outra coisa, às vezes as pessoas veem aqueles fluxogramas, os desenhos, e acham que as formas é algo aleatório, e não é, né? O círculo é o início e fim, cada quadrado é um passo que avança, tem a seta que é a direção que segue o fluxo, e se a gente começar a pegar os nossos procedimentos e montar um fluxograma em torno deles, a gente começa assim a olhar para aquilo e falar, ó, dá para cortar aqui, dá para cortar aqui, dá para cortar. E eu me lembro que eu fiz muito isso nas ações de desapropriação para a reforma agrária. Eram as ações, quando eu estava em Marabá, mais complexas, mais demoradas, não tinha nem tanta complexidade, mas eram extremamente demoradas. E era muito demorado por quê? Tinha um determinado momento lá que se nomeava um perito para avaliar a terra que seria desapropriada, e era um lenga-lenga danado. O perito era intimado, aí ele tinha que dizer se aceitava o encargo. Uma vez aceito o encargo, ele tinha que apresentar uma proposta de honorários. Aí as partes eram intimadas para dizer se concordavam, aí não concordava, intimava para reduzir os honorários, aí pedia para parcelar e parcelava. Às vezes, entre indicar o perito e começar a fazer a perícia, eram 2 anos. Então eu falei assim, gente, vamos simplificar isso aqui. E o que eu fiz? Ajuizava uma ação, eu já marcava uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, o que eu fazia? Chamava o perito previamente, falava aqui, ó, o processo é esse e tal, analisa, me fala uma proposta que eu vou definir seus honorários na audiência. Ele analisava, já trazia uma proposta para mim, meio que informal, me explicava por que aquilo. Na audiência eu tentava fazer um acordo, se não desse o acordo, eu tinha que indicar um perito. Indicava o perito, as partes já eram chamadas para trazer os assistentes técnicos, elas já traziam quesitos para a audiência que eram intimadas para isso.
Na audiência eu já resolvia tudo. Eu já falava, ó, o valor é esse, quer parcelar, parcela então. Já saí ali da audiência para fazer o laudo e entregar. Aí já o processo já estava praticamente resolvido, porque o processo basicamente era analisar aquele laudo pericial. Então, assim, eu lembro que isso aí economizou 1, 2 anos em cada processo. E foi como? Vendo as diversas fases e tentando cortar ou ajuntar aquilo que poderia ser juntado sem nenhum problema. Então, o fluxograma tem esse objetivo muito interessante. Permite você analisar a sucessão de passos que é dada e permite também cortar, simplificar essa sequência de atos. Agora, para fazer isso, né, Carlos, é preciso ter esse olhar crítico. É realmente necessário dar esse passo? A gente tem alguma alternativa? E aí que entra um assunto super interessante, que são as crenças limitantes. Né? As crenças limitantes que todos nós temos em relação aos nossos trabalhos, à vida e etc. Né? Então a gente percebe que no judiciário, muita gente tem algumas crenças limitantes que prejudicam esse olhar crítico, esse olhar criativo de buscar uma solução. Então aquela coisa, não tem jeito, a gente precisa de mais servidor, outra crença, não, que processo não tem que ter prazo, que a quantidade é inimiga da qualidade, etc. Tem uma série de pequenas crenças, né, que prejudicam esse olhar. Né? Assim, a gente já conversou com juízes, né, que falam assim, não, cada sentença minha é uma obra de arte, entendeu? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho e a cada sentença minha dava para escrever um livro. E realmente as sentenças da pessoa eram realmente maravilhosas, né? O problema é que se você está doente e o médico que vai te curar, ele é o cara, um super médico, mas ele só pode te dar uma solução daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, até lá você já morreu, cara. Então a celeridade, né, é um componente super importante da qualidade do judiciário. Né? E por isso que, quando a gente pensa na quantidade, a celeridade é inimiga da qualidade, não, pelo contrário, eu acho que para o jurisdicionado, uma sentença célere, entendeu? Talvez mais simples, mais direta, mas que resolva a minha dor um pouco mais rápido, é tudo de bom, é tudo que eu quero. Inclusive, porque eu jurisdicionado, eu não tenho capacidade técnica para entender a qualidade da sentença, né? A sofisticação da sentença. Fala, Carlos. Não, eu estou concordando com o Márcio aqui, que tem muita gente dirige com o freio de mão puxado. E realmente as crenças limitantes são isso, né, Luiz? É o freio de mão que impede a pessoa de pensar um pouco mais adiante. Elas são o antagonismo, a antítese da melhoria contínua. Se você acha que nada tem jeito, que tudo é impossível, você nunca vai querer melhorar. Você vai se conformar com a sua realidade. E isso é muito triste. E uma coisa que o judiciário precisa é de pessoas que não se conformem, que não se resignem, porque mudanças são necessárias. A prestação do nosso serviço não é uma prestação que eu reputo assim adequada, razoável, poderia melhorar muito mais. Então, assim, a crença limitante é esse freio que vai impedir a melhoria contínua. Eu acho assim, realmente, talvez você com a crença limitante, você vai ter uma vida mais cômoda, mais confortável, né? Você está lá com receio da mudança, do novo, né? Que a Vanessa está falando isso exatamente, tenho medo do novo. Mas assim, a melhoria contínua depende disso, de você arriscar. O PDCA depende disso, mas arrisque com pensamento, com ideias bem planejadas, com planejamento, técnica, com foco, com técnica. É isso que a gente está tentando realmente demonstrar. Ô Carlos, nós temos que ir encerrando, né? Porque já estamos quase na hora. Pessoal, então vamos encerrando essa live, né? Vamos terminar. A próxima live vai ser no dia 6/5, quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã. O 11 horas ganhou, né, na enquete rápida que a gente fez. A próxima live vai ser sobre liderança, né, e é muito interessante, a gente vai falar sobre foco da liderança, estilo de liderança. A gente vai ver algumas pessoas, né, que a gente conhece nesse estereótipos que a gente vai falar. Mais uma vez, eu queria lembrar vocês das pesquisas de satisfação que tem no final de cada ciclo. Por favor, completem lá, né? Essas lives vão ser disponibilizadas no canal EAD e também no YouTube. E, mais uma vez, pessoal, obrigado pela participação.
É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima semana, né? Até breve. Isso. E, pessoal, não deixe aí de acessar o curso, né? Vamos lá alimentar os nossos fóruns, colocar as boas práticas, compartilhar esse conhecimento. Olha que maravilha. Sexta-feira é 1º de maio, nada melhor do que estudar administração judicial durante o Dia do Trabalhador. Bom proveito a todos e até semana que vem. Tchau, pessoal. Até logo.